Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta terça-feira, 1º de outubro. Veja os nossos destaques. Sociedade de Mastologia do Rio Grande do Norte lança a edição 2024 da campanha Outubro Rosa. Educadores do campo participam de evento em Natal para partilhar experiências e eleger diretrizes. Operação Praia Limpa da Semurb fiscaliza bares e restaurantes na orla de Ponta Negra. Apresentaremos ainda mais 2 perfis de candidatos a prefeito de Natal. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com o tema eleições. Faltam 6 dias para a votação que vai eleger os novos prefeitos e vereadores dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. E, seguindo a lei eleitoral, a partir desta terça está proibida a prisão de eleitores. Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira, dia 1º de outubro, 5 dias antes do primeiro turno das eleições. A regra é válida até o dia 8 de outubro, 48 horas após o pleito. Saiba quais são as exceções: prisão em flagrante, condenação por crime inafiançável e por desrespeito a salvo-conduto. Caso algum eleitor seja detido, ele será levado à presença de um juiz, que vai julgar se o crime é uma das exceções. Caso contrário, a prisão é relaxada. A regra é válida também para mesários e candidatos desde o último dia 21 de setembro. E para quem usa o transporte público, o Rio Grande do Norte vai ter gratuidade no transporte intermunicipal neste fim de semana das eleições. Hugo Fernandes tem informações sobre o decreto do governo. O transporte intermunicipal e metropolitano será gratuito no fim de semana da votação, com um investimento de R$600 mil para garantir que os eleitores possam se deslocar até seus domicílios sem custos. Na última eleição, em 2022, a medida também foi adotada durante o pleito. Com a ação posta, os eleitores poderão retirar os bilhetes de viagem nos guichês das empresas de transporte a partir da próxima quarta-feira. Para isso, precisam chegar ao local apresentando um documento de identidade e o comprovante do local de votação. A gratuidade será válida para viagens no sábado e o retorno pode ser feito até às 6 horas da noite da segunda-feira. O transporte intermunicipal convencional e os serviços opcionais serão contemplados, como também no caso do transporte semiurbano, que atende a região metropolitana de Natal. O benefício será aplicado, neste caso, apenas no domingo. O benefício é destinado a 2,6 milhões de eleitores do estado, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Já a Prefeitura de Natal ainda não confirmou, mas deve acompanhar o estado e publicar a medida em decreto até esta quarta-feira. Esse ano, os cidadãos em todo o país vão às urnas para escolher os representantes nas câmaras municipais. Em Natal, são 29 vagas para vereador, a maior câmara do estado. Os legisladores são indispensáveis para o funcionamento das cidades, pois também fiscalizam o poder executivo. Por isso, a gente foi às ruas para saber da população o que é que espera de seus representantes. Em 2024, eleitores de todo o país irão às urnas para escolher seus representantes nas câmaras municipais. Com isso, serão escolhidos os vereadores, os agentes públicos locais mais próximos da população. Mas você sabe o que faz e qual o papel de um vereador? Trabalhar em prol da cidade, né? Isso, melhorias para a estrutura, pensar sempre no cidadão, que a gente vota, né, pensando que ele vai sempre pensar na gente e no melhor para a população. Olha, o esbairro, né, que é um problema seríssimo no esbairro, principalmente na área de saúde, educação. Ajudando as pessoas que precisam. Tudo que está no mandato dele tem que fazer. Olha, principalmente para a saúde. Porque eu precisei de fazer um tratamento, que foi primeiro ir para a justiça, porque pedi um exame em 2019, veio, saiu ano passado,
um tratamento de câncer. Se eu tivesse esperado, eu tinha morrido. Se eu não tivesse botado na justiça, eu não tinha alcançado. A escolha dos vereadores está diretamente ligada à consciência dos eleitores. Por isso, saber escolher bem os representantes é fundamental para a construção de uma cidade mais eficiente e igualitária. Escolher qual é as propostas que eles vão conversar para ver o que é, né? Com cautela, né? Com muito cuidado, porque depois que voltar não tem como voltar atrás, né? Primeiro eu vou ver o nível de tudinho. Eu analiso e sou positivo, eu digo a verdade. No Brasil, a origem do cargo de vereador remonta ao período colonial, quando o rei de Portugal determinava a instalação das câmaras nos territórios do chamado Novo Mundo. Por aqui, a criação das câmaras tem origem na primeira metade do século XV e a Câmara de Natal tem data de instalação em 1613. Inicialmente, a Câmara Natalense tinha papel legislativo, mas também jurídico. O objetivo da instituição era realizar um ordenamento jurídico com base nas decisões metropolitanas, ou seja, nos moldes de Portugal. O historiador Abimael Esdras, que estudou o papel da Câmara de Natal no período colonial, lembra sobre o processo de instalação da instituição. A gente percebe, né, uma diretiva por parte do rei de Portugal para se criar uma Câmara na cidade de Natal, porque ela estava carecendo de modos de governo. Uma das queixas que a gente pode entrever nessa interlocução é justamente isso, que alguns capitães-mores estavam agindo de forma despótica com os moradores, negando a eles, né, seus direitos básicos, né? Por quê? Como assim direitos básicos? Porque a Câmara, nesse período, ela não servia apenas como uma instituição legislativa, né? Ela também atuava em questões judiciárias, até porque a figura máxima dessa instituição camarária era o juiz ordinário, né? No momento da criação da Câmara Municipal aqui de Natal, em 1613, havia 4 cargos: o de juiz ordinário, o de escrivão e 2 vereadores. Pouco tempo depois foi criado um novo posto, o de procurador da Câmara, e todos eles eram considerados, na época, oficiais da Casa Legislativa e Judiciária. Com o domínio holandês e o crescimento populacional, a Câmara de Natal foi ampliada, passando a ter um juiz ordinário, 4 vereadores, um almotassé, uma espécie de fiscalizador da coroa portuguesa, um escrivão, um tesoureiro e ainda alguns outros cargos. Todos eles considerados oficiais da Câmara. Com o passar do tempo, as câmaras municipais foram se modernizando e o papel dos vereadores essencial para a melhoria das cidades. Atualmente, os vereadores discutem e votam matérias que envolvem temas como impostos municipais, educação, saúde, transporte e saneamento. Além disso, apreciam projetos, emendas e resoluções que são votados em plenário. Os vereadores também têm a função de derrubar vetos impostos pelo prefeito a projetos de lei aprovados pela Casa Legislativa, e a fiscalização da gestão municipal também ocorre pelo trabalho dos parlamentares. A gente tem como uma das câmaras mais antigas a de Olinda, né, da capitania de Pernambuco, né, que é estabelecida aí por volta de 1554, mais ou menos, ou seja, 70 anos antes, né, se comparado com a Câmara daqui de Natal, né? Na vizinha capitania da Paraíba, né? Que o estabelecimento da Câmara se dá aí na década de 1570, 1580, segundo alguns historiadores, né? E segundo outros, né? Por quê? Porque o processo de conquista da capitania da Paraíba ele foi lento. Aí uns dizem que acontece na metade do 1570, outros dizem que é no início de 1580. A gente se estabelece 70 anos depois do que acontece na capitania de Pernambuco, né? 20 ou 30 anos depois do que acontece com a capitania da Paraíba e antes do que vai acontecer com a capitania do Ceará. Atualmente, a Câmara Municipal de Natal conta com um trabalho de 29 vereadores. No futuro, esse número pode aumentar, dependendo do crescimento populacional da cidade. Mas esse aumento é super importante, tendo em vista que cada bairro e zona da cidade precisam de uma representação política efetiva no Legislativo Municipal. Com um papel primordial para a vida social do município, os vereadores continuam, até hoje, sendo os olhos e a voz dos cidadãos de toda a cidade. Por isso, a escolha de cada um deles deve ocorrer com responsabilidade e consciência. Eu acredito que tenha que ser um candidato que você tenha fé nele, no propósito e que vai fazer o bem para Natal, né?
para a nossa cidade. E a poucos dias do pleito, é importante decidir o voto para prefeito de Natal. Para ajudar nessa decisão, apresentamos mais 2 perfis de candidatos a prefeito da capital. Um deles é a candidata Natália Bonavides, do PT, a única mulher nessa corrida eleitoral. Nascida em Natal, Natália Bonavides tem 36 anos. É advogada popular com mestrado em Direito Constitucional pela UFRN. Militante dos direitos humanos, ela iniciou sua trajetória política ainda como estudante universitária. Natália foi advogada do MST, do Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas, do Movimento de População em Situação de Rua, e atuou politicamente na Marcha Mundial de Mulheres. Também participou do movimento pela humanização do parto em Natal, advogou para o Sindicato dos Servidores Municipais, participou da elaboração do projeto do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN e integra a direção estadual do PT no Rio Grande do Norte, como secretária estadual de Movimentos Populares. Foi uma das fundadoras do Escritório Popular, primeira organização de assessoria jurídica de movimentos sociais do Estado, instituição que se destacou no combate à criminalização dos movimentos sociais e na assessoria a vítimas de violência institucional. Em 2016, foi eleita vereadora de Natal. Em 2018, concorreu e foi eleita deputada federal, sendo reeleita em 2022. A candidata Natália Bonavides falou sobre a expectativa para o dia da eleição. Quando as urnas abrirem, a gente vai ver que essa onda 13 que a gente está fazendo em cada cantinho da nossa cidade vai estar representada lá. Estamos muito animados com as últimas caminhadas, com a acolhida da população. Ela falou também sobre as principais propostas da campanha eleitoral. O tema do transporte, a gente sabe que todo o nosso povo trabalhador sofre sem ter como chegar onde quer, às vezes sem poder aceitar uma proposta de trabalho, porque não vai ter como chegar lá, como voltar para casa. O tema da fila que existe para as creches, que o ex-prefeito Carlos Eduardo começou a sortear as crianças, o prefeito Álvaro Dias continuou esse sorteio e a gente quer zerar essas filas. Nós vamos acabar com essa história de fila de madrugada nas unidades de saúde, que é uma grande falta de respeito com o nosso povo trabalhador, e nós vamos tratar das áreas de alagamento. É um absurdo que acontece hoje. Conheça agora o outro candidato a prefeito de Natal, Rafael Mota, do Avante. Natural de Natal, capital do estado, Rafael Mota tem 37 anos. É engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre em administração pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Iniciou a carreira política aos 25 anos, como secretário estadual da Juventude, e aos 26 foi eleito vereador de Natal. No estado, ainda atuou como assessor especial da Infraero e, mais recentemente, ocupou o cargo de secretário de Esporte e Lazer do município de Natal. Após a experiência no cenário político natalense, Rafael Mota seguiu rumo à Câmara dos Deputados em Brasília. Foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte, primeiro em 2014 e logo em seguida em 2018. Foi o primeiro presidente da Secretaria de Juventude da Câmara dos Deputados e em 2022 concorreu ao cargo de senador da República. Agora disputa a Prefeitura de Natal. O candidato Rafael Mota falou sobre a expectativa para o dia da eleição. Os melhores possíveis, né? A gente tem andado por toda Natal, todas as ruas, bairros e zonas da cidade, e as pessoas, quando escutam e veem o nosso plano de governo, elas percebem que é um plano de governo moderno, baseado nas pessoas em si, e acabam aderindo realmente ao nosso projeto. Ele falou também sobre as propostas da campanha eleitoral. A questão da saúde, da educação e outras bandeiras que nós também aderimos ao nosso plano de governo, né? Principalmente levar a prefeitura daqui da cidade do Natal, da zona leste, para a zona norte da cidade. No momento que a gente leva a prefeitura para a zona norte, a gente está levando o poder para onde se concentram as maiores dificuldades, os maiores problemas da cidade e para onde se concentra a maior parte da população. A questão da educação através da educação em tempo integral, assim como zerar a fila de creche através de parceria público-privada. E nessa reta final das eleições, são poucos os eleitores indecisos. Muitos jovens, inclusive, que irão votar pela primeira vez, não abrem mão da escolha para modificar os rumos da política local. Há algo de comum nas mais de 400 pesquisas registradas na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte: o número de indecisos. Para muitos eleitores, os números que aparecem nas pesquisas de intenção de voto são resultado da descrença da população na classe política.
Por isso, 5% não teria escolhido o candidato a prefeito e 30% ainda não escolheu o vereador. Analisando, né, as propostas que eles estão dizendo aí que vai fazer, né? Esperamos que faça mesmo. Mas, por enquanto, ainda estou indecisa. Educação e saúde é o mais importante. Para mim, é o mais importante, acho que para a população toda, né? Só que muitos esquecem de fazer, de cumprir o que realmente promete. De tanto passar por humilhação, muitas vezes, e o hospital lotado, que nem a gente vê, eu trabalho no hospital e eu vejo como a população sofre. Eu venho acompanhando e sempre são as mesmas histórias, né? Eu delatei até que eu fui ao começo de e comentei sobre a cidade, né? A nossa cidade que está horrível, né? Então, não tem assunto que me convença. Não tem, porque são a mesma coisa. Os jovens que representam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 1,76% dos potiguares aptos a votar, estão decididos. Votar é essencial para um futuro melhor, né? A gente tem que escolher. Com voto facultativo a partir dos 16 anos, muitos jovens optaram em tirar o título do eleitor, porque também já decidiram os seus candidatos. Decidi também uma pessoa que flua e tal na cidade, que ajude no município, que contribua com o município, que ajude nos estudos da gente, principalmente nos estudos na área dos esportes, creio que na área da saúde também, que é um dos principais pontos, e sei que esses 3 estão juntos, guiando sempre o município, a saúde, o esporte, a educação. E é isso que eu quero, por isso que eu estou decidida em votar, né? E também foi o maior motivo de eu querer tirar meu título. A questão dos animais também, que em quem eu vou votar vai ajudar na questão dos animais e na questão do esporte também, que é um apoiador do esporte. A seguir, encontro reúne educadores do campo que atuam no Rio Grande do Norte. E ainda, CEMURB reforça a fiscalização contra ligações clandestinas de esgotos na orla de Natal. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Câncer dos tecidos moles. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para ganhar. Estamos de volta falando em turismo. É que Natal ganhou mais um voo direto com Buenos Aires, na Argentina. A operação vai funcionar no período de dezembro desse ano até março de 2025. O anúncio foi feito pelo governo do estado. Esse novo voo será da companhia Gol Linhas Aéreas, entre o aeroporto Aloysio Alves, em São Gonçalo, e o aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires. O estado também já possui uma ligação direta com a Argentina no voo que desembarca no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, com 2 frequências semanais de dezembro a março. Então, esse voo a mais é um indicativo dessa crescente demanda dos turistas, tanto daqui quanto de lá, para promover esse turismo que é sempre muito bom. A formação continuada é um dos temas centrais do 2º Estadual de Educadoras e Educadores do Campo Potiguar, que acontece em Natal até esta quarta-feira. Com o tema Partilhar Experiências, Construir Diretrizes, o 2º Encontro Estadual de Educadores e Educadoras do Campo Potiguar ocorre desde a última segunda-feira na Escola de Governo, com o objetivo de valorizar a educação nas áreas rurais e promover a formação continuada dos professores, elegendo diretrizes comuns. O objetivo é a gente construir os nossos documentos que fundamente e que oriente curricularmente a essas escolas. Com o resultado desse debate que nós estamos fazendo aqui, o próximo ano a gente retomar nas regiões, né, para que seja massificado coletivamente esse debate, para aí sim, né, ser aprovado e a gente começar a implementar o currículo específico para os povos do campo.
Participam do encontro cerca de 300 pessoas, entre professores de ciências agrárias, alunos de licenciatura em educação do campo e educadores populares ligados a movimentos sociais. No Rio Grande do Norte, são 58 escolas desta modalidade de ensino e 40 espaços não escolares, totalizando cerca de 10 mil alunos. Primeiramente, é uma modalidade de ensino, né? E ela vira modalidade por acontecer em um contexto diferente do urbano. Então, por ser um contexto diferente do urbano, essas escolas, elas trabalham a partir da característica daquela comunidade, do alunado que recebe, que são trabalhadores rurais, né? Caiçara, filhos de pescadores, quilombolas, indígenas. Então, essas escolas do campo, elas trabalham diretamente com esse público. O encontro também é uma oportunidade de troca de experiências bem-sucedidas. Uma das apresentadas foi o pulverizador solar de baixo custo, construído por estudantes da educação de jovens e adultos de Mossoró, com materiais reciclados. Inicialmente, ele não era um pulverizador solar, ele era um pulverizador sustentável de baixo custo, com peças reutilizáveis. Mas só que à medida de algumas situações, a gente foi vendo a realidade, o contexto do agricultor e das agricultoras de assentamentos, de áreas de assentamentos, e a gente foi aperfeiçoando. Inicialmente o projeto, a parte elétrica do projeto, contava com 2 baterias de carro. Mas só que como o agricultor, geralmente ele cultiva no lote, que é um local mais distante, muitas vezes não tem energia elétrica. Então pensamos em substituir uma das baterias para colocar uma placa solar que era um valor equiparado. Então assim surgiu o pulverizador sustentável solar. O projeto foi fundamentado em 4 pilares: inovação, funcionalidade, sustentabilidade e economicidade. O desenvolvimento levou 4 meses e nele trabalharam 19 alunos. Dentre eles, Antônia Moura, que retomou os estudos após 20 anos. Para mim foi um privilégio, porque a minha primeira feira de ciência foi um susto quando o professor Ramon chegou e falou para a turma que a gente ia participar da feira de ciência. E assim nós se reunimos e foi surgindo aquela tempestade de ideia. E teve outras ideias, né? Mas no caso, para nós, o mais assim, que tinha mais importância para a nossa comunidade era um pulverizador solar. O dia que a gente colocamos ele para funcionar, a turma toda chorou e para mim foi muito emocionante. A intenção do professor Ramon e da turma da EJA é replicar e patentear a ideia para que o pulverizador seja utilizado em outros assentamentos, atendendo a necessidades de agricultores potiguares. A ideia é fazer um equipamento que seja acessível aos agricultores familiares de zonas de assentamento. Então a ideia sim é replicar, passar a ideia para outros assentamentos para que eles também possam usufruir dessa tecnologia. Segundo a coordenadora do evento, o principal desafio dos educadores do campo é entender e respeitar as peculiaridades dos alunos e sua conexão com o espaço onde vivem. O grande desafio é eu compreender, enquanto professor, compreender e saber que esse estudante, estando no campo, eu preciso valorizar essa identidade, né? Eu preciso valorizar a pesquisa, o conhecimento e aí eu construo, né, um aluno que ele pensa das grandes qualidades e potencialidades que ele tem, né? Eu vou garantir a equidade ali naquela sala de aula, entender que cada aluno vem com sua história, né? E esse aluno ele faz parte da sua comunidade. Então, essa comunidade também vira currículo. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo está reforçando a fiscalização contra os esgotos clandestinos na orla da capital. São as ações da Operação Praia Limpa, que nesta semana se concentrou em Ponta Negra. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem realizando a Operação Praia Limpa na Praia de Ponta Negra, uma das mais frequentadas de Natal. Ela tem o intuito de fazer com que a gente vistorie os imóveis, verificando se os imóveis têm a destinação dos seus efluentes, dos seus líquidos de maneira correta. Aqui no Brasil, os efluentes são coletados por 2 sistemas. Um sistema de águas pluviais, que são as chuvas, né, e o sistema de esgoto, né, que são as águas residuárias ou águas servidas, como a população conhece. Esses sistemas não se comunicam. Então, o objetivo da fiscalização é vistoriar os imóveis e saber se esses 2 sistemas de coleta de efluentes estão funcionando a contento.
A ação é uma parceria com a CAERN e a ASBAN, com o objetivo de garantir a preservação ambiental e a regularidade do sistema de esgotamento sanitário da região. A ASBAN e a CAERN são muito importantes como parceiras nossas, porque a CAERN ela tem uma estrutura, né, de georradar que possibilita que a gente veja os canos que estão sob o solo, né, que a gente com o olho nu não consegue ver. E a ASBAN, como a agência reguladora da CAERN, né, ela está sempre presente com a gente, dando esse suporte junto com a CAERN para que a gente possa ter a melhor tecnologia aplicada nessa situação. Até agora, 49 bares e restaurantes dessa área da orla foram vistoriados pela operação. Destes, 16 foram autuados por irregularidades e intimados a apresentar um projeto hidrossanitário adequado às normas vigentes. Na situação de Ponta Negra, a gente verificou que alguns imóveis, alguns estabelecimentos comerciais estavam ligando o seu sistema de coleta de água de chuva, né, o sistema pluvial, no sistema de esgoto. Isso traz uma consequência muito danosa, porque ele sobrecarrega o sistema de esgoto e no dia de chuva faz com que a boca de lobo transborde esgoto na rua. A gente intimou esses imóveis a fazer a devida correção, certo? Para que eles pudessem lançar água de chuva ou no sumidor ou no sistema público, depende da situação do imóvel, certo? E aí fazendo com que a gente tenha uma maior segurança para a população do Natal e para os seus frequentadores. Ela já é uma infração, né, no plano diretor de drenagem, e aí a gente já tem a obrigação, né, administrativa de lavar o auto de infração, dando prazo de defesa, tem direito à ampla defesa, mas fazendo a correção também com prazo para a correção, para que essa situação não perdure. É uma ação que, por mais que alguns tenham resultado alto de infração, mas é uma ação benéfica principalmente para o comércio local, né, que busca um turismo, né, saudável e sustentável. E a população pode ajudar fazendo denúncias à CEMURB pelo telefone, anote aí, 3616-9829 ou através do e-mail ouvidoria.semurb@natal.rn.gov.br. E depois do intervalo, a gente fala em saúde com o início da campanha Outubro Rosa. Voltamos já já. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. Estamos de volta com um alerta da Secretaria de Saúde de Natal quanto ao contágio da catapora. É que o período de maior incidência da doença se dá entre este mês de outubro e fevereiro. Veja na reportagem como se prevenir. Na manhã desta terça-feira, não houve procura pela vacina contra a varicela, popularmente conhecida como catapora, na UBS São João, no Tirol. A transmissão da doença é sazonal e se intensifica entre os meses de outubro e fevereiro. Natal registrou em 2023 cerca de 48 casos isolados notificados da doença e 3 surtos. Já em 2024, os casos isolados confirmados até o momento foram 38, com 3 registros de surtos. A doença, com alto potencial de contágio, é transmitida pelo vírus varicela zoster. A gente sempre tem, né, esse período bem propício devido principalmente aos ventos, né? Essa época, geralmente essas doenças que são de fácil contaminação, elas são mais fáceis de disseminadas, né? E isso a gente atribui principalmente à susceptibilidade da população, né? A questão da baixa cobertura, as pessoas não vacinadas, né, elas são mais susceptíveis a estar contraindo esse tipo de doença. A vacinação contra a catapora está sendo aplicada com a tetraviral, indicada para crianças entre 1 e 5 anos, disponível nas unidades básicas de saúde e nos pontos extras do Midway e Partage Norte Shopping. A vacina da varicela, hoje a gente está oferecendo ela incluída na vacina tríplice, ou seja, na tetraviral, né? Além da varicela, você vai estar recebendo aí
a tríplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo. Essa vacina ela é disponível para a faixa etária, para a criança, a partir de 1 ano, ela toma a tríplice, 1 ano e 3 meses ela vai estar recebendo essa primeira tetra, né, para estar recebendo a varicela, e com 4 anos de idade vai estar recebendo sua segunda dose, que precisa ter essas 2 doses. Então, toda criança menor de 5 anos precisa ter, sim, essa vacina no seu calendário. Verusca Ramos explica quais os principais sintomas da doença, tratamento e importância da notificação e do atendimento médico especializado. Durante esses 15 dias, evitar exposição ao sol, evitar roupas quentes, né, banho gelado, banho com chá de camomila se tiver em casa, aquele velho pozinho feito com maisena ajuda realmente a acalmar a coceira e não ter contato com produtos que sejam mais abrasivos, não estar passando hidratantes, esse tipo de produto, o tratamento vai ser para as feridas, né? Aquelas crianças ou aquelas pessoas que a gente vê que essa doença ela é mais exacerbada quando pega no adulto, né? Então, a orientação é analgésicos para estar controlando ali a febre, porque a febre já é oriunda de quê? Das feridas, né? Daquela inflamação cutânea. Então, pode aparecer assim a febre e quando ela é um pouco mais grave, é preciso até entrar com algum antibiótico. Por isso é bom a notificação, né? A avaliação de um médico naquele estado da doença. A campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar e incentivar a prevenção do câncer de mama, foi lançada em Natal. A iniciativa destaca a importância do diagnóstico precoce, que aumenta significativamente as chances de cura. Após 15 anos da mastectomia e do tratamento do câncer, Fátima realizou a reconstrução da mama há cerca de 1 mês. A ex-paciente oncológica deixa uma mensagem para as mulheres que receberam o diagnóstico. Em nenhum momento eu me reneguei a mim mesmo, nem questionei a Deus por essa falta, por esse acontecimento. Sempre vivi muito bem, tenho isso como uma vitória de vida. Isso para mim é uma história e uma vitória. Então, assim, a falta da mama para mim nunca fez falta, a ausência, nunca. E só assim, depois de 15 anos foi que eu decidi realmente que eu precisava naquele momento fazer a reconstrução. Então, hoje, assim, para mim é um dia assim muito assim, não sei nem explicar, assim, incrível mesmo, de felicidade. O lançamento da campanha Outubro Rosa aconteceu na sede da Associação Médica do Rio Grande do Norte, no Tirol. Fátima participou e lembra da vitória da cura do câncer que descobriu no dia do aniversário. A cada ano, a data do nascimento é comemorada duplamente. Quero dizer a todos que estão aqui me ouvindo que não desista. Siga em frente e tenha muita fé em Deus. Primeiramente fé, porque nós conseguimos. Vamos ouvir muito, como eu ouvi, né? Pessoas com desânimos, com palavras negativas, mas eu nunca me deixei levar por isso. Sempre eu fui muito positiva, sempre. No decorrer que eu esqueci de falar, quando eu fiz minha quimioterapia, eu nunca usei lenço, eu nunca usei peruca. Eu radicalizei mesmo, assim, eu enfrentei, eu vivi aquele momento, muito vivido. Então, quero deixar aqui para vocês que não desistam. Siga em frente que vai dar certo. Eu sou um exemplo, né? 15 anos. O câncer de mama é o segundo tumor maligno mais incidente no Brasil, perdendo apenas para o de pele e não o melanoma. Segundo o levantamento recente realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, até 2025, a previsão de que o câncer de mama chegue a 74 mil novos casos no Brasil. Atualmente, na região Nordeste, a cada 100 mil mulheres, 52 são afetadas pelo câncer de mama. De acordo com a pesquisa, cerca de 13% desses casos poderiam ser evitados com a redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, em especial a falta de atividade física regular. No Rio Grande do Norte, a expectativa é de aproximadamente 1.200 novos casos em 2025, 400 deles na capital potiguar. Diante desse cenário, o presidente da Sociedade de Mastologia do Rio Grande do Norte alerta sobre os fatores de risco e sobre a importância do diagnóstico precoce por meio do autoexame da mamografia. Toda mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer mamografia, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda mulher que sinta qualquer alteração na mama, um nódulo, uma secreção, uma ferida, um abaulamento, uma retração, um vermelhidão na mama,
tem que procurar atendimento médico, ela não pode ficar em casa. Essas informações são cruciais para que ela consiga chegar a tempo ao seu médico e consigamos fazer um tratamento eficaz e consiga atingir a cura em até 95% dos casos. Ou seja, o diagnóstico precoce salva vidas. Fazer o diagnóstico precoce, a gente vai conseguir o tratamento mínimo, sem perda de mama, com o mínimo de tratamento e com o máximo de cura, que aí a gente vai girar em torno de 80% a 95% de casos de cura para o câncer de mama. Para difundir a importância do diagnóstico precoce, que permite 95% das chances de cura, a edição 2024 da campanha Outubro Rosa terá uma ampla programação ao longo do mês. O mês inteiro, a diretoria e os mastologistas estão comprometidos e disponíveis para as entidades que nos procuram para fazer esse tipo de informação. Além disso, no dia 13 de outubro, a gente vai, em parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Norte, vamos fazer a corrida do outubro, a corrida e caminhada do médico no Outubro Rosa, às 6h30 da manhã, partindo aqui da Associação Médica. É isso aí, mulherada, o recado está dado, intensifica essa questão ao longo de todo esse mês, porque tem ações, inclusive, gratuitas para esses exames. É o caso do Grupo Reviver, que oferece mamografias gratuitas, e esta semana está no bairro de Candelária. Hugo Fernandes. Os exames gratuitos de mamografia têm como objetivo a descoberta precoce do câncer de mama. Nesta semana, de 30 de setembro a 2 de outubro, os serviços estão sendo ofertados na unidade de saúde do bairro de Candelária, localizada na rua Barão de Açu. O atendimento acontece das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Mulheres com idade a partir de 40 anos podem procurar o local apresentando RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Não precisa da solicitação de exame para receber o atendimento. O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente nas mulheres, depois do de pele não melanoma. O SUS recomenda a mamografia de rastreamento a cada 2 anos para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, mesmo sem a presença de sintomas. A doença tem cura se detectada a tempo, por isso o diagnóstico precoce é importante para o êxito no tratamento. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com mais notícias sobre as eleições e o que acontece aqui na capital. Tchau!